Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos para a continuação então desse primeiro grande contato na parte 2 desse episódio número 6. Vamos lá. Depois que nós levantamos daquela pedra, junto com os dois seres, nós fomos caminhando com eles no que eles indicavam o caminho e nos levavam. Nós passamos por uma rua próxima, tinha uma casa com uma luz acesa, mas eles pararam um pouquinho, deram uma olhada como quem, para não deixar que ninguém visse, provavelmente, não sei. E nós continuamos a caminhada, né? Um ao meu lado e o outro ao lado do Helder, né? E fomos andando em direção onde havia descido o suposto balão, que agora nós já tínhamos certeza que não era um balão, né? Naquele momento já tínhamos essa certeza. O Helder estava muito emocionado, muito. Ele descrevia assim, Cabral, eu não sei se eu ria, se eu chorava, se eu ficava alegre, se eu ficava assustado, se eu ficava... É um mix de emoções, numa mesma avalanche, numa mesma ducha de emoção, entendeu? Não dá para você falar assim, não, eu fiquei curioso, eu fiquei assustado, eu fiquei alegre, eu fiquei feliz demais, eu fiquei eufórico, eu fiquei... Não tem. É tudo junto, numa mesma pancada de emoções, entendeu? É muito estranho, é muito estranho. Não é normal, não é, gente? A gente sabe que isso não é uma coisa corriqueira. E a gente tinha, não que a gente pensasse nisso, mas a gente tinha plena noção que aquilo não era uma coisa de que, isso acontece a todo minuto com todo mundo, em algum momento da vida. Não é verdade. A gente sabia, a gente tinha essa consciência, né? E o Helder estava muito emocionado, muito feliz também, né? Bom, caminhamos até chegar no local onde aquele objeto estava literalmente estacionado. Só que ele não tinha sapata, ele não estava pousado na terra, né, no chão. Não, ele estava flutuando mais ou menos a uns 2,5 metros, 3 de altura do solo, completamente parado. Não tinha movimento nenhum, nada. Não tinha vento, não tinha nada. Ele era de uma cor meia creme, muito luminosa, tão luminosa que dava para enxergar, acho que se caísse uma agulha na terra ali no chão, a gente achava, porque era muito iluminado. Só que aquela iluminação não era uma iluminação forte que chamasse atenção, não era só ali naquele círculo ali onde ele se encontrava, tá? Era controlada, era uma luz totalmente controlada. Eu observei isso, o Helder também observou. E, enfim, paramos ali e nós notamos que tinha alguma coisa do lado de fora. Eles foram até lá, eles que eu digo, os seres, né? Foram até lá e pegaram duas coisinhas, que eram uma espécie de fones, tá? E microfones, e prendiam no peito deles, no nosso peito e tal. E aí, de repente, eu comecei a escutar eles falarem. É como se fosse um tradutor, tá? Um tradutor. Então a gente falava aqui no nosso idioma, eles escutavam, eles respondiam e a gente escutava. Perguntaram se estava tudo bem, né? Se a gente não estava assustado com aquilo tudo, se podíamos prosseguir, se a gente dava ok para eles para continuar, enfim, o que estava sendo, o que estava acontecendo. E coisas desse gênero, né? Deram boas-vindas, obviamente, em primeiro lugar. E nós falamos, sim, podemos prosseguir. Então nós percebemos que o prosseguir deles na nossa mente, e a gente acertou no nosso raciocínio, era o quê? Era o que a gente queria também, muito. Não só o contato, que já estava acontecendo, mas entrar na nave. Agora eu vou chamar de nave, né? Esse veículo, entrar no veículo. Só que não tinha porta, não tinha escotilha, não tinha janela, não tinha escadinha, não tinha nada. Absolutamente, ele flutuava no ar a 2,5 metros, 3 de altura.
Aí eu olhei para o Helder e perguntei assim, falei baixinho assim do lado do Helder. Helder, como é que será que a gente vai entrar? Se é que a gente vai entrar, mas eu tinha certeza que sim. Aí um veio do meu lado direito, o outro que estava com o Helder foi do lado direito dele e colocou a mão do nosso lado assim, colocou a mão no ombro. Quando tocou no meu ombro, eu tomei uma espécie de um choque que percorreu do topo da cabeça até a sola do pé. Um negócio assim, mas não foi uma coisa de dor, de incomodar, não, mas foi aquele. Percorreu a coluna assim, sabe, todo. E imediatamente eu me vi flutuando ao lado dele, desse ser. E a mesma coisa aconteceu com o Helder. Vou abrir aqui um parênteses agora engraçado. Que tempos depois, obviamente, falando a respeito disso com o Helder, eu brinquei com o Helder. Helder, imagina se ele tira a mão lá em cima. A queda que a gente já teve, uns 3 metros de altura, né? Aí começamos a flutuar tranquilamente, sem problema nenhum, até uma entrada. Quando chegamos na altura exata onde estava o objeto, né, a nave, algo se abriu, quer dizer, apareceu uma entrada. E nós pisamos na nave e começamos a entrar. Nisso havia um ser que estava sem aquela roupagem de capacete, de coisa, não, estava com o macacão todo creme, da cabeça, do pescoço até os pés, inteiriço. Né? O cabelo era um cabelo curto, tipo Chanel, né? Uma coisa assim, castanho. Tá? Os olhos muito verdes e oblíquos, a pele meia morena, a pele mais ou menos jambo, lembrando um pouquinho o nosso índio aqui do Brasil, sabe aquela pele morena, assim, né? E, e com o olho muito vivo, né? E falando um português muito arrastado, com sotaque. Ele olhou para mim, olhou para o Helder e disse assim: Sejam muito bem-vindos. Nós estamos esperando vocês há muito tempo. Aquilo foi uma coisa muito estranha, ouvir aquilo. E o Helder reconheceu imediatamente aquele ser como sendo justamente aquele que aparecia em supostos sonhos para ele. Aqueles sonhos que ele tinha com as naves, com os seres, com o ser, quer dizer, e que amanhecia, ao invés de ir na cama em outro lugar, aquele tipo de coisa que eu contei em outro episódio. Era o mesmo. Depois nós passamos a chamar ele do que ele se autodenominou como nome, né? Como Mark, né? Que nos acompanhou durante muito tempo, muito. Bom, entramos na nave. Eu, com a minha curiosidade de como aquilo funcionava, olhei para o lado, na entrada ao lado esquerdo tinha um painel e tinha um ser ali, né, naquele painel, sentado assim. Não sei se era banco, o que era aquilo. Fiquei muito curioso, o Mark me levou até lá e o Helder foi para o outro lado. Foi para o outro lado conversar com o Mark. E aquele painel era um painel que, assim, tinha algumas luzes, algumas coisas, mas não tinha um botão físico, não tinha. Era, era muito avançado para nós, entendeu? Era uma coisa muito, muito diferente de tudo que eu já tinha visto. Aliás, nem ficção científica eu tinha visto algo daquele gênero, daquela maneira. Bom, eu fiquei ali curioso para saber como é que funcionava aquilo, né? E o cara do meu lado parece que me entendia, porque ele começou a me mostrar algumas coisas. Ele não falava comigo, mas ele parece que me entendia perfeitamente o meu desejo, né? Aquilo que eu estava querendo. E ele me mostrava algumas coisas, como funcionava. Dali a pouco veio o Helder, passado um tempinho, não sei precisar quanto tempo a vocês, porque o tempo dentro dessas naves é uma coisa meio assim deslocada, parece que você não tem como
contar, né? A gente não estava de relógio, inclusive, que eu me lembre. Então, não tive como marcar tempo, determinar que tempo. Mas eu já reparei que dentro de nave você tem um tempo diferente do lado externo, entendeu? Então, às vezes, lá dentro durou 5 minutos, do lado de fora passou 1 hora, por exemplo. Então, enfim, daqui a pouco veio o Helder, eu saí do local onde eu estava e me encontrei ali com o Helder todo eufórico e tal. Eis que de repente, à nossa frente, onde não tinha absolutamente nada, do nada atravessa a parede, seja lá o que for aquilo, uma mulher alta, bem mais alta que eles. Eles tinham todos na faixa de 1,70 m, por aí, tá? E eram muito parecidos. Você distinguia quem era um, quem era outro, não sei se é pela vibração, pelo jeito, mas eram todos parecidos. E todos do sexo masculino, né? E de repente essa mulher, ela vem da parede, ela sai pela parede, sei lá, e vem até nós, em nossa direção. E ela era loura, a pele muito clara, quase de porcelana mesmo, muito clarinha, os olhos oblíquos, porém azuis e não verde como eles, as feições muito finas, muito bonita, muito elegante, muito mais alta, mais ou menos 1,90 m, tá? E vestia um macacão todo azul, um azul céu, azul piscina, assim, azul bonito. Tinha um manto, alguma coisa nas costas e algo no peito, no plexo, que até hoje eu não sei se era do próprio plexo dela, que aquela luz expandia, ou se ela tinha alguma coisa presa aqui que por algum motivo jorrava aquela luz, aquela coisa. E ela veio até nós, e o Helder, com toda aquela carga mística e religiosa que ele tinha e que eu não tinha, o que ele fez? Ele imediatamente se ajoelhou e começou a chorar. Essa mulher imediatamente pegou a mão dele e levantou ele, não permitiu que ele ficasse ajoelhado. Novamente, tempos depois, eu conversando com o Helder, perguntei para ele o que havia acontecido com ele, né? E ele falou assim, ó, para mim era Nossa Senhora, cara. Eu estava em frente a uma aparição, no que a gente chama hoje em dia, né? Uma aparição mariana. Era Maria, era Nossa Senhora. Até pela cor da vestimenta, aquele negócio de uma espécie de capa atrás, o tipo dela, uma coisa angelical, vamos chamar assim, né? Mas ela não permitiu que o Helder se ajoelhasse, né? Imediatamente ela ergueu ele e tal, deu um sorriso para nós e foi imediatamente interrompida por um dos seres que estava no painel. Ela olhou para ele, ele fez um sinal para ela, ela foi rapidamente até o painel e no painel a gente ficou olhando, se abriu uma tela ovalada, bem grande, onde se podia ver o lado externo. Bom, se aquilo começou a nossa experiência de começar a ver aquele pontinho e tal, contornando a montanha, etc e tal, começou, eu tenho o papel anotado aqui da época, eu estava com um bloquinho, eu comecei a anotar. Começou mais ou menos pela marcação do relógio do nosso amigo que ficou lá no acampamento às 10h31 da noite, calculando mais ou menos que a gente apagou e ficou um tempinho lá até eles virem e a gente voltar até a nave, até subir e tal, né? Já era provavelmente no nosso tempo, mais ou menos umas 11h30 da noite, já naquele momento, provavelmente, pelo menos, né? Então estava muito escuro lá fora, era um breu, ali não era uma cidade, aquilo ali era uma fazenda, onde havia tido escravos muitos anos, né? Décadas antes, né? E ali não era povoado, entendeu? Hoje não, hoje tem um condomínio lá de um banco famoso e tal.
e outras casas. Modificou completamente. Cafubá é outra coisa, hoje não é a Cafubá da minha época, que eu frequentei. Então, ele, com esse susto, com essa suposta aparição mariana, e a mulher se deslocando, a gente deslocou então o olhar para lá, e nessa tela que se abriu, né, que apareceu ovalada, a gente viu o lado externo, que apesar de escuro, na tela estava claro, dava para ver tudo, absolutamente qualquer coisa que se movimentasse lá. É como se tivessem holofotes do lado de fora e você enxergasse tudo. E havia uma casa um pouco acima da montanha, um pouquinho acima, onde a nave estava. Vamos supor que esse microfone aqui é a nave. Do lado direito e um pouco atrás, aqui em cima, mais próximo à Cordilheira das Montanhas, havia uma casa, possivelmente de um caseiro daquela propriedade ali, que era um sítio, uma fazenda. E ele acordou, sabe-se lá por quê, não sei. Abriu a porta da casinha dele lá e saiu. Acendeu a luz do lado de fora, tinha uma luzinha. Deu a luz e foi fumar. Eu sei que ela falou alguma coisa que eu não entendi, porque aquele idioma eu não entendi nada realmente, com o ser que estava no painel. Ele imediatamente providenciou alguma coisa que eu também não entendi nada. Não sei o que eles fizeram, né? Um deles saiu rapidamente da nave, parecia que flutuava, tão rápido. E o cara tinha acabado de acender o cigarro dele e tal. Em nenhum momento ele viu a nave. Em nenhum momento. Deixa eu fazer uma correção aqui. Na verdade, a nave estava atrás da casa. A casa ficava à frente. Tá? Desculpa a minha pequena falha aqui. A casa ficava à frente. Em nenhum momento ele olhou para trás para olhar alguma coisa, porque se ele olhasse, ele ia ver a nave um pouco mais acima, atrás da casa onde ele morava. Ele não fez isso. Ele acabou de acender, deu um trago só no cigarro, como se tivesse perdido a vontade, jogou o cigarro fora, apagou a luz e entrou na casa sem se virar para entrar. Simplesmente apagou, abriu a porta e entrou. Ele em nenhum momento olhou. Eu não sei como, obviamente, eles devem ter controlado a mente dessa pessoa, porque poderia atrapalhar alguma coisa ali, eles teriam que fazer alguma coisa. E essa pessoa voltou para dentro de casa, luz apagada, e foi dormir, pelo horário, inclusive, né? Entendeu? E o ser voltou, aquele que tinha saído para provavelmente fazer isso, induziu o camarada lá para voltar para dentro de casa. E nossa aventura continuou. Não mais com ela, né? Ela nos abençoou, isso ela fez, mas eu digo abençoar pelo gesto, né? De colocar a mão na nossa testa e tal. Mas, enfim, fomos levados. O Helder foi levado para uma outra sala, onde haviam outros, uma mesa, uma espécie de uma reunião. Outros que eu digo assim, uns 4 mais ou menos, onde havia uma espécie de um mapa, algo parecido, onde eles mostravam alguns pontos uns para os outros e conversavam entre eles, que o Helder não entendia nada, mas ficava olhando aquilo o tempo todo. E eu fiquei com o outro novamente no painel. Volta o Helder, dali a algum tempo, eu me encontro com ele e falei, e aí, Helder? Aí o Mark vem até nós e nos leva a uma sala, um compartimento, onde haviam, quer dizer, surgiram da parede 2 poltronas, como se fosse poltrona de dentista, aquelas cadeiras, recostadas assim, mas sem o encosto, e pediu que a gente sentasse. Eu falei, o que vai ser feito? Ele falou, olha, nós vamos registrar as ondas de frequência de vocês, que seriam as ondas mentais, não é as ondas cerebrais, tá? Como se faz no eletroencefalograma, etc. Não é isso, não. E aí eu falei, mas isso traz alguma consequência? Isso... Não, pode confiar que não tem dor nenhuma, não vamos espetar nada em vocês, não vamos... É só para registrar. Por quê? Nós
de posse dessa frequência registrada, nós podemos encontrar vocês, ou seja, você e o Helder, em qualquer ponto do universo, porque isso é como se fosse uma digital. A frequência de cada ser vivo tem uma digital, tá? Como se fosse uma íris, que é só sua e de mais ninguém. Então, essa frequência, um chamado, eu chamo assim, de um banco de dados deles, sei lá, banco de dados, né? Eles têm condição de conectar de uma maneira mais fácil com a pessoa que eles querem contatar ou se comunicar, ou seja lá o que for. Então nós falamos, ok, sentamos, eu sentei numa poltrona, o Helder sentou em outra, e duas cúpulas vieram sobre a nossa cabeça, parecia de acrílico, meia luminosa, e encaixaram aqui. E nós ficamos ali, não precisamos fazer nada. Aquilo foi completamente indolor, sem nada, em silêncio. Aquilo depois levantou, eles deram ok, nós saímos, as poltronas sumiram de volta para sei lá para onde, sumiram dali. Nós retornamos para a sala principal, né, a entrada, vamos dizer assim, aquela que a gente ficou sabendo depois que era uma comandante da nave, ela era a comandante. Possivelmente ela era de outra origem, não sei explicar, porque ela era completamente diferente deles. Ela era a comandante dali. Aí o Mark se despediu da gente, falou, olha, agora está na hora de vocês irem, que a gente tem que ir embora. O dia começava a amanhecer. Portanto, nós ficamos dentro daquela nave a madrugada toda, né? Mais ou menos de 11 e pouca da noite, vamos dizer 11h30, até 5 da manhã pelo menos, né? Quase 5, quando começou a amanhecer. Muito longe assim, mas ainda estava escuro. Nós nos despedimos, eu perguntei para o Mark se a gente ia se a gente ia revê-lo, ele falou com certeza, em breve. Aquilo deu uma paz na gente, porque a gente não queria perder. Era como se eu estivesse reencontrando amigos, sabe? Matando uma saudade, uma coisa assim. Sabe quando você encontra um grande amigo, ou um grande parente, amigo seu, que fez parte da sua vida e foi super bacana a convivência, e que você, por causa da correria da vida, foi para um lado, ele foi para o outro, perderam o contato, e um dia, 30, 40 anos depois, reencontra. Aquilo é uma delícia, né? Uma maravilha. Então, a gente tinha esse sentimento de reencontrar irmãos, né? E o Mark, na volta, quando se despediu da gente, chamou a gente de irmãos, né? Ele chamou a gente de irmãos, agradeceu que a gente tivesse, como se estivesse agradecendo que a gente tivesse permitido esse contato, né? Então isso ficou bem claro que eles jamais fariam isso na força, né? Contra a nossa vontade. Ficou muito claro isso para nós, né? Nós nos despedimos, assim, com o coração apertado, né? Saímos novamente, descemos com aqueles dois seres da mesma forma que subimos, só que lá embaixo tinham duas placas, eu chamo de placa, e assim, por 2 metros de diâmetro, eram placas como se fosse de metal, tá? Com 3 dedos assim de espessura, mais ou menos, né? Uns 3 dedos de espessura. Tinham duas placas, um se dirigiu para uma e outro para outra, um levou o Helder com ele e o outro eu fui com ele. Subimos, né? Eles fizeram um gesto para que a gente subisse, a gente subiu na placa, e aquelas placas levantaram um pouquinho, não muito do chão, tá? Meio metro, no máximo. E começaram a flutuar e andar rápido. Só que a gente não tinha a sensação, não tinha onde segurar a placa, tá? Não tinha banquinho para ficar sentado, ou cinto de segurança, não tinha nada disso. Era eu em pé, o cara do lado, o cara não estava com a mão em mim, assim, nem o Helder. Aquelas placas ficaram meio avermelhadas à medida que elas ligaram, vamos dizer assim, e começaram a flutuar, e a gente foi flutuando de volta. A gente percebia que a gente estava indo na direção de volta ao acampamento, entre aspas, né? De volta lá, e eles desceram num gramado que tinha atrás dessa península, ou que a gente apelidou de ilha,
que a gente não havia percebido, porque nós fomos para lá de noite, ainda estava de noite, só fui perceber essa parte de trás de manhã. Eles desceram naquele gramado, era um gramado, tá? Depois eu vi, eu posso dizer então que era um gramado. Eles desceram assim numa distância de 3 metros, 4 metros um do outro, desceram, se despediram da gente e nós voltamos para a tal da ilha, né, andando. E eu não sei como eles fizeram, eles apagaram a gente novamente. Eu acordei com o sol, a cara assim, né? Todos acordamos juntos. Foi interessante, porque quando eu acordei, eu sentei, né? Porque eu estava deitado novamente. Eu sentei na pedra, o Helder imediatamente também, e foi numa sequência, sabe? Como se fosse ligando chavinhas assim, interruptores. Eles foram acordando. Só quem não acordou foi o cachorro que desapareceu, que é uma outra história. E o que que houve? O que que houve? E eu, né, tal. Bom, fui para trás dali para ver se tinha alguma coisa, porque minha cabeça estava meio. Quando eu olhei para o gramado, ele estava queimado, literalmente queimado, torrado, incinerado. Só que num formato específico que eu vou mostrar aqui para vocês, olha aí. É, lógico que isso é uma ilustração que eu estou mostrando. E eu não tive a oportunidade de fotografar. E era exatamente no mesmo tamanho. Tá? Tinham cinzas nesse gramado, onde, na parte queimada, em baixo relevo, porque ele amassou a grama e assim, queimou exatamente no desenho que tinha embaixo daqueles objetos, que eu vim até chamar depois, fiz uma conjectura de que poderiam ser quem sabe, os antigos, a lenda dos tapetes voadores, né? Quem sabe não tinha um fundo de verdade. Depois daquilo que eu passei com o Helder, poderiam ser, né? Então eram dois do mesmo tamanho, da mesma posição, todas as duas marcas queimadas naquele gramado enorme, né? Gramado bem rasteiro, enorme, como se fosse um campo de futebol. E queimado e com aquelas cinzas, né, brancas, e o resto tudo preto, né? Ali formando aquele desenho que eu estou mostrando e já mostrei aqui para vocês. Bom, ok, voltamos para casa. E aí, tempos depois, porque eu combinei com o Helder, só eu e o Helder, a gente ficou muito tempo sem falar para ninguém do que havia acontecido, até porque outras coisas começaram a acontecer a partir dali, com a gente, em casa inclusive. Então nós fizemos um pacto de silêncio, um pacto só entre nós dois. Então só eu falava sobre o assunto com o Helder e ele só falava comigo, a gente não contou para ninguém, nem para Irene Grank, que era muito minha amiga, nem para ela eu contei. E olha que tinha tudo a ver eu contar para ela, né? Mas não falamos. E aí depois, tempos depois, quando resolvemos falar, e aí eu contei para a Irene em detalhes, ela falou assim, você deveria passar por uma hipnose, e o Helder também, separadamente, para não contaminar, né, a história de um com o outro e a gente depois ver se bate. Helder foi fazer uma hipnose com outra pessoa, e eu fiz a minha hipnose por indicação da Irene com o Dr. Silvio Lago, que era um psiquiatra, pediatra, médico, apaixonado por música, que virou meu amigo depois, que morava num apartamento maravilhoso, era uma pessoa maravilhosa ali em Icaraí, na praia de Icaraí, em Niterói. E eu várias vezes fui à casa dele. Ele tinha paixão por Beethoven, então na sala dele tinha um órgão lindo, né? E ficava num canto assim da sala grande. Ele fez uma espécie de um palco, né? Tinha um palmo e meio de altura assim. E em frente ao órgão, na parede, tinha uma pintura, uma tela a óleo da imagem de Beethoven. Ele era apaixonado pelo maestro Ludwig van Beethoven, né? E tocava várias obras de Beethoven. Então virou meu amigo e foi lá, num consultório, numa sala especialmente preparada para hipnose, que ele conduziu a minha primeira hipnose. Eu vou mostrar a foto aí para vocês, da época, né? Dr. Silvio Lago e eu, sendo em estado já
de transe hipnótico, né? E aí muitas outras coisas afloraram a partir daí, né? E isso foi comparado depois. A minha hipnose foi gravada pela Irene. A Irene teve a minha permissão, obviamente, de ficar na sala assistindo tudo, apesar de eu não vê-la, né? Porque eu entrei em transe hipnótico ali e foi conduzido pelo Dr. Silvio. E foi tudo gravado e a do Helder também foi gravada, né? A da Irene, infelizmente, eu não tenho. Deve ter ficado nos arquivos dela. E eu não tenho essa. Nem sei se ela ainda existe, depois de tanto tempo também. Já a do Helder, depois de ter sido analisada separadamente, tal, por aí, que devolveram para o Helder me presenteou com a gravação da hipnose dele e eu guardei comigo, né? Eu tenho até hoje a fita e tenho ela já digitalizada, né? Porque eu falei, não, vou preservar isso aqui, porque já que eu não tenho a minha, tenho a dele, vou preservar, porque é um documento. E é isso. A partir daí, Helder começa a canalizar o ser Mark, que foi que nos recepcionou na porta, não, na entrada, na porta não, né? Na entrada desse, dessa nave, naquela noite de 29 de julho de 1978. Né? A partir daí, Helder começa a canalizar Mark e muitas coisas começaram a acontecer que eu vou continuar contando para vocês no próximo episódio. Qualquer dúvida, qualquer curiosidade, provavelmente eu tenha esquecido de falar algum detalhe, não sei, mas quem sabe a curiosidade de vocês aguça e eu me lembro. Por favor, perguntem, fiquem à vontade, tá? Os comentários aqui embaixo estão abertos, podem escrever, eu respondo. Quem já me perguntou, quem já falou comigo sabe que eu respondo, tá? Fiquem à vontade, por mais estranha que seja a curiosidade de vocês, não importa, tá bom? E é isso. Obrigado por mais essa audiência, por assistirem mais esse episódio, essa parte 2 aqui, na continuação desse episódio número 6. E vamos continuando com essa saga, ok? Obrigado, fiquem bem, um abraço a todo mundo.